Tá ligado? Agora tá. Meus irmãos, nós saudamos a todos os jovens queridos, com a paz do Senhor Jesus. E a todos aqueles que não são tão jovens, mas ainda são jovens. Jovens casados, como eu, como Douglas. Bom, eu creio que, eu tenho certeza que Deus preparou algo muito especial para nós. E essa reunião não é por acaso, mas há coisas extraordinárias que o Senhor já está fazendo no meio dos jovens e haverá de continuar realizando a sua bendita obra. Meus amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor assentados, como todos estão. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Leremos a partir do versículo 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse ao profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então tomou Samuel o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Até aí, queridos.
Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Nessa tarde os jovens vão confessar a Deus. Confesse a Ele que a sua vida pertence a Ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seja bendito o Senhor. Seja engrandecido o nome santo de Jesus que nos trouxe até aqui. Seja adorado a Deus por esses jovens. Aleluia. Aleluia, porque nessa tarde jovens estão entregando a sua juventude a Deus. Seja adorado o teu nome, Senhor. Aleluia. Apenas as irmãs. Os homens glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os homens, apenas os homens, as irmãs glorificando, os homens cantando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus
irmãos, nós cremos que seremos abençoados. E não seremos por sermos alguma coisa, mas a graça de Jesus está derramada sobre nós. Queridos, o texto em que lemos é um texto que trata de alguns jovens. Jovens que passaram, que tiveram uma experiência, que tiveram a oportunidade de estarem diante do profeta. Diz a Bíblia no texto em que lemos que à época o governo de Israel, quem estava reinando era Saul. Porém, Deus não se agradara do governo de Saul. E mais do que isso, Deus o havia rejeitado. E a coisa mais gloriosa para nós começarmos a entender é que, primeiro, Deus não precisa de homens para realizar o que Ele vai realizar. Nós vimos na outra aula dos jovens que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus levantou Samuel. Porque o compromisso de Deus não é com homens, o compromisso de Deus é com a lâmpada. Então, para que a lâmpada permaneça acesa, Deus vai levantar Samuel, Deus vai levantar Davi, Deus vai levantar você, jovem, para que a lâmpada de Deus permaneça acesa. Deus queria o controle daquela nação e não pôde fazê-lo através de Saul. E então Deus levanta um outro, porque Deus tem sempre um melhor. Deus sempre quis mostrar uma coisa para o homem. O que ele vai fazer independe de quem esteja à frente. Porque na verdade, quem está no comando, quem vai gerir todas as coisas, é o único que pode realizar o impossível. Tudo aquilo que é possível, irmãos, Deus deixa para que façamos. Porque o impossível quem faz é Ele. Então no campo do possível está com você. No campo do impossível está nas mãos dEle. Eu creio que há muitas coisas que estão no campo do possível que nós vamos fazer. Mas há outras que estão no campo do impossível e Deus haverá de fazer por nós. Diz a Bíblia que Deus havia falado com o profeta dizendo que havia outro para colocar no lugar de Saul. E então Samuel virou-se para o Senhor, encheu o vaso de azeite, encheu o chifre de azeite no original, é isso. E dirigiu-se até a casa de Jessé, dirigiu-se para a cidade de Belém. E o profeta foi para a cidade de Belém levando um chifre cheio de azeite e um novilho para ser sacrificado. E nós vamos parar por alguns instantes para entendermos uma coisa. O profeta foi levado até Belém para se encontrar com alguns jovens. E o profeta está aqui porque há uma reunião marcada com jovens. E o que o profeta levou no passado, ele traz hoje também, que é o novilho para o sacrifício e o chifre cheio de azeite. Isso é a unção de Deus. Meus amados, há coisas extraordinárias na Bíblia. A palavra de Deus diz assim, que o profeta Samuel, quando ele chegou a Belém, porque é em Belém que Deus tem um compromisso marcado, é em Belém que o profeta te espera. O profeta é em Belém que ele vai abençoar, é em Belém que ele vai ungir, é em Belém que ele vai determinar o governo da casa de Israel. E diz a Bíblia, texto em que lemos que diz assim, quando o profeta chegou na cidade, os anciãos da cidade disseram-lhe, e tremendo, estremecendo pela presença do profeta, perguntaram-lhe, é de paz a tua vinda? Às vezes quando se convoca uma reunião, às vezes fica uma expectativa de saber o que vai acontecer. Então, primeira coisa que todos nós precisamos entender, a vinda do profeta aqui nessa tarde é de paz. Isto é, o que o Espírito Santo vai realizar aqui, ele quer já tranquilizar os corações dizendo, a minha presença no vosso meio é de paz. Eu vim para sacrificar, eu vim para vos levar ao sacrifício, eu vim para vos santificar, porque a minha vinda é vinda de paz. Então, primeira coisa, descansa, jovem. Esta reunião
o profeta, o Espírito Santo, ele está dizendo a você: o que eu tenho para realizar na sua vida é algo que ainda não passa sequer na sua mente. Mas hoje você vai ter uma noção do que eu tenho para realizar em você. Diz a Bíblia que o profeta então chamou os filhos de Jessé. Ele disse assim: vamos sacrificar o Senhor. E a Bíblia diz que não apenas ele os levou ao sacrifício, mas também ele os levou a santificarem. E eles se santificaram. Há coisas extraordinárias na Bíblia. Uma delas é quando o assunto é santidade. Quando o assunto é santidade, há algo extraordinário a ser entendido. Primeiro, Deus tem muitos atributos. Mas o atributo mais exaltado de Deus na Bíblia é a sua santidade. A santidade é o atributo mais exaltado de Deus. Não há nenhum versículo bíblico que diga Deus é eterno, eterno e eterno. Também não há nenhum versículo bíblico que diga Deus é onisciente, 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 onipotente, onipotente, onipotente. Mas a palavra de Deus diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e também no livro do Apocalipse, diz que Deus é santo, santo, santo. Esse é o atributo mais exaltado dele. Todas as vezes que o judeu queria enfatizar alguma coisa, ele usava repetir, por no mínimo 2 vezes. E é por isso que algumas expressões de Jesus, quando Jesus ia anunciar alguma coisa, ele costumava parar para dizer: em verdade vos digo. Na verdade era um costume judaico, para dizer uma coisa: o que eu vou falar agora é muito importante, então eu vou repetir para você prestar bastante atenção. O único atributo de Deus que é repetido 3 vezes é a sua santidade. E a santidade de Deus não está repetida 3 vezes, porque Deus é 3 vezes santo, não é por isso. É porque a santidade de Deus é a santidade das santidades. Os seres santos, como os serafins, que voavam em volta do trono de Deus, eles voavam e são os seres que, quando você olha na Bíblia, são os seres mais próximos do trono. E mesmo eles sendo santo, eles cobriam o rosto. E mesmo eles sendo santo, cobriam, porque tinham eles 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Mesmo sendo serafins santos, por estarem diante do trono de Deus, eles cobriam a face, porque Deus é santo, santo, santo. Eles cobriam os pés em reverência a Deus. E quando nós entramos na presença dele, meus irmãos, a glória de Deus toma lugar. O profeta Isaías, quando ele entrou no templo, ele viu um trono mais alto, e Deus estava sentado no trono, e os serafins voavam e diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E de repente, quando eles começaram a dizer uns para os outros, o templo, a estrutura do templo tremeu, porque a aba das vestes, só a aba das vestes dele, desceu até o templo. E eu creio que se a aba das vestes dele descer hoje aqui, esse templo vai tremer. E nós não vamos dar lugar para que serafins cantem, mas nós vamos dizer a ele, nessa tarde: santo, santo, santo. A santidade é o atributo mais exaltado de Deus. E é o único atributo que Deus exige que esteja em nós. Deus não exige outro atributo, mas Ele exige que a sua igreja seja santa. A palavra de Deus diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus diz mais, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. E nós estamos em uma reunião, jovens,
Há muitas coisas que cercam o jovem nesta hora, mas nós vamos nos unir a esse coral de seres celestiais, aos serafins que estão diante do trono dizendo: Santo, Santo, Santo. Há jovens aqui nesta tarde que estão dizendo: Santo, 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 com temor e tremor, porque este atributo Deus quer ver em você, jovem. Nós não vamos apenas entoar e erguer a voz para dizer Deus é santo, mas esse atributo deve estar presente na vida de cada um de nós. Há coisas extraordinárias na Bíblia. Eu disse lá em Moby Dick, na reunião de jovens, e aproveito para reiterar aqui. Houve um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi aquele que pregou o chamado sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E aquele homem vinha de um período longo de consagração, de jejuns prolongadíssimos. E de repente, naquele dia, quando ele começou a pregar, a glória de Deus entrou no templo de uma maneira, e as pessoas seguravam nas colunas do templo com medo de cair no inferno. Tamanho o temor que tomou conta da congregação. Meus amados, é importante quando nós nos reunimos sabermos, estamos diante de um Deus santo. Deus é santo. E é por isso que Deus deu o que de mais precioso Ele tinha, que é o seu Filho. O sangue inocente derramado na cruz do Calvário nos possibilita entrarmos diante dEle, porque Deus é santo. A santidade das santidades. E é este atributo que Ele quer ver em você, jovem. O mundo, a Bíblia diz assim: quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem está santo, santifique-se mais ainda. O mundo vai caminhar cada dia mais na contramão da igreja. A igreja vai por um caminho, o mundo vai no caminho inverso. O mundo vai no caminho oposto. Por isso, jovens do mundo não são parâmetros para vocês. Por isso, pessoas que convivem com vocês, que não servem a Deus, não são parâmetros para vocês. O texto em que lemos, ele diz que o profeta chegou e os levou a santificarem suas vidas. A presença do profeta aqui, meus irmãos, tem esse objetivo também. O profeta, o Espírito Santo, ele está operando aqui agora com um motivo. Ele quer levar o jovem a ser santo, a ser separado, a dizer não ao pecado, a dizer não ao engano, a dizer não àquilo que o mundo está te oferecendo, mas a dizer: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Porque dentro do fraco há um Deus que é forte. Há um Deus forte. A igreja não é formada por super-homens, nem por Mulher Maravilha. A igreja é formada por servos, limitados, imperfeitos, mas que estão diante de Deus dizendo: dá-me a Tua bênção. E a oração que Jonathan Edwards fazia, que me impressionou, ele orava diariamente. Diariamente ele pedia uma coisa a Deus. Ele dizia: crava na minha mente, ó Deus, a Tua santidade. Meus irmãos, às vezes nós pedimos tantas coisas. Pedimos que Deus nos prospere, que Deus abra portas, que Deus realize os nossos sonhos. Mas sede santo, jovem, porque Deus tem um compromisso com os santos. Deus tem um compromisso com aqueles que se separam. Deus tem um compromisso com aqueles que Ele separa para dizer: esses são meus, esses são propriedade minha, com esses eu tenho um compromisso, com esses eu vou realizar a minha obra. Olha bem, o profeta chegou na casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Diz a Bíblia que após o profeta ter levado todos ao sacrifício e posteriormente a santificarem as suas vidas, então começou a passar os jovens diante do profeta. O primeiro jovem que passou foi o jovem chamado Eliabe. E a Bíblia diz assim: Eliabe era o primogênito. Eliabe era o filho mais velho de Jessé. Eliabe foi o filho que Jessé olhou para ele e certamente o viu. Eliabe era alto,
tinha boa aparência. E Jessé olhou para o filho, o primogênito, e disse assim: se o profeta está na minha casa, o primeiro que eu vou fazer passar diante do profeta é esse aqui. Passou Eliabe. E a Bíblia diz assim, acerca de Eliabe. Olha bem o que diz a Bíblia. O profeta ficou tão empolgado com Eliabe que ele diz assim: certamente estou diante de um ungido do Senhor. Porém o Senhor disse ao profeta: não atentes para a sua aparência. Ele tinha aparência. Nem para a sua altura, então ele era alto. Nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Há coisas que Deus rejeita. Primeiro, a aparência exterior. Eu não estou falando aqui de beleza. Eu estou falando daquilo que você quer demonstrar que você não é. Eu não estou falando de aparência física. Eu estou falando de um jovem que quer aparentar ser uma coisa que na verdade ele não é. Ele tinha aparência, mas ele não era aquilo. Ele tinha estatura, mas era um anão espiritual. Tem muita gente que tem estatura no mundo, mas diante de Deus são pigmeus. Pigmeus na fé, pigmeus na oração, pigmeus na santidade, pigmeus em servir a Deus, mas diante dos homens são grandes. Meus irmãos, nós não queremos ser grandes diante de homens, queremos ser grandes diante de Deus. Queremos ter estatura diante dele, não diante de homens. Queremos achar graça aos olhos dele, porque se acharmos graça aos olhos dele, teremos graça aos olhos dos homens. Bom é servir a Deus. Bom é crescer diante dele. Bom é achar graça diante dele. Passou Eliabe, e apenas Eliabe, a Eliabe, o Senhor diz assim: esse eu rejeito. A Abinadab, o Senhor diz assim: não escolhi. A Samar, o Senhor diz assim: não escolhi. Mas a Eliabe, isto é, aquele que quer aparentar alguma coisa que não é, esse eu rejeito. Sabe por que ele rejeita? Porque no Evangelho não pode haver casca. No Evangelho não pode ser de aparência. O Evangelho não pode ser alguma coisa onde eu sou isso na igreja, mas em casa eu não sou. E eu quero parar por alguns instantes para perguntar que tipo de jovem você é quando você está sozinho no seu quarto. Que tipo de jovem você é diante de Deus quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está te observando, quando a internet está aberta para você, que tipo de jovem você é? Eliabe tem aparência na igreja, mas diante de Deus, Deus rejeita. Sabe por quê? Sabe como é que é o nome disso? Hipocrisia. Aparentar uma coisa que não somos. Mas hoje, alguém pode, está todo mundo caladinho? Limitado todo mundo é, querido. Pecado todo mundo tem, falha todo mundo tem, mas nós estamos diante dele dizendo: eu sou o que sou, diante de ti, diante dos homens. Eu falho, mas eu estou na tua presença porque eu quero ser diferente, eu quero ser santo. Os jovens que nesta tarde querem ser santos, querem santificar as suas vidas, vão dizer agora a Deus: eu quero ser santo. Deus, eu quero que o Senhor crave na minha mente a tua santidade. Deus, eu quero lutar contra o pecado. Deus, eu quero vencer o pecado. Deus, o pecado tão de perto me rodeia, mas no sangue de Jesus há poder para nos perdoar e para nos purificar, para nos libertar de todo o pecado, irmãos. Eliabe passou, Abinadab passou, Samar passou. Chegou um momento em que o profeta virou-se e disse assim: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os jovens? Essa foi a pergunta do profeta. Acabaram-se os jovens? Meus irmãos, essa pergunta do profeta ela ecoa no mundo agora. Acabaram-se os jovens? Será que no mundo só tem Eliabe, só tem Abinadab, só tem Samar? Na igreja de Praia da Costa 4 vai sair um grito aqui para dizer: os jovens não acabaram não. Não acabaram-se os jovens não. Não acabou ainda não. A pergunta do profeta foi: acabaram-se os jovens? Isso é, só tem isso? Só tem isso no mundo?
O mundo está cheio de Eliabes, de Abinadabes, de Samás. É só isso. Os jovens que servem ao Senhor estão dizendo: não, tem não. Tem euzinho aqui. Eu estou aqui. Jeová, eu estou aqui. Olha, vou dizer uma coisa, irmãos. Jessé não se lembrou de Davi. Pode ser que as pessoas até se esqueçam de você. Pode ser que na igreja alguém olhe e diga assim: esse aqui é melhor do que aquele. Deus olha e diz assim: eu não vejo como vê os homens. Eu não vejo aparência. Eu escolho pelo coração. Eu não escolho pelo exterior. Eu escolho por aquilo que está dentro dele e não aquilo que está do lado de fora dele. A escolha de Deus é pelo seu interior, não é pelo seu exterior. Deus não escolhe pelo seu exterior, Ele te escolhe pelo seu interior. Porque santidade está aqui, tem que estar lá dentro. A operação de Deus, irmãos, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jessé se esqueceu de Davi. Eu creio que há jovens aqui que se sentem às vezes esquecidos. Pode ser. Eu creio que há jovens aqui que se sentem preteridos. Eu creio que há jovens aqui que muitas vezes não são sequer lembrados. Mas eu quero dizer uma coisa: é melhor ser lembrado por Deus do que ser lembrado pelos homens. É melhor ter o seu nome pronunciado no céu do que ter o seu nome pronunciado na terra. Tem gente que todo mundo fala o nome dele aqui, mas o céu não sabe quem ele é. Eu vou lembrar uma coisa, lembrar os irmãos aqui. Certa vez um cidadão viu Paulo expulsar o adversário. Aí quis fazer a mesma coisa. Chegou e disse assim: sai dele, em nome de Jesus, de quem Paulo é servo. Aí o adversário virou para ele e disse assim: quem? Você? Sei quem você é não. Paulo eu conheço. Jesus Cristo eu sei quem é. E você quem é? Sabe por quê? Porque o nome dele não estava pronunciado lá. Não tinha lá a ordem do Todo-Poderoso dizendo assim: abençoa. Agora Paulo, ele sabia quem era. Ô Paulo, eu sei quem é. É aquele que o Todo-Poderoso toda hora fala no nome dele e diz: ao meu anjo aqui, eu dei ordem, vai lá, abençoa Paulo. Paulo eu sei quem é. Então tem gente que é desconhecido na terra, mas é conhecido no céu. Tem gente que é aclamado na terra, a terra bate palmas para ele, e o céu não sabe nem quem ele é. Mas tem gente que vai entrar no céu, debaixo de glória, de louvor e adoração. E não são os conhecidos na terra não, são os desconhecidos. São os ilustres desconhecidos. Davi estava lá, irmãos. O profeta precisou de chamar a atenção de Jessé. Cadê os jovens? Acabaram-se. Jessé disse: não, ainda tem o menor. Eu quero parar por alguns instantes para dizer uma coisa. O menor nunca é lembrado na terra. A terra só se lembra dos grandes. Mas o céu funciona no inverso da terra. No céu, só os menores têm os seus nomes pronunciados no trono do Todo-Poderoso. E é por isso que ele diz assim: falta quem? Falta o menor. Manda chamar. É o menor? É esse o compromisso que eu tenho, é com o menor. Jessé virou e disse assim, como quem diz: acabaram? Acabaram. Não, tem o menor. Como quem diz assim, tem o menor. Será que o menor serve? E o profeta disse: eu estou atrás do menor, Jessé. Jessé, eu não estou atrás do grande. Jessé, eu estou atrás do menor, Jessé. A minha obra, Jessé, só se realiza com o menor. Jessé, eu não dou glória a homens. Jessé, o que eu tenho para fazer, eu faço é com o menor.
Sabe por quê, Jessé? É no menor que o meu nome vai ser glorificado. Se você é menor, espere, porque os homens podem ter esquecido de você, mas o céu não se esqueceu não. O profeta está aqui, ele está mandando te chamar. O profeta mandou chamar os menores. Esta reunião, esse seminário é um seminário para os menores. Os bons, os autossuficientes ficaram do lado de fora, irmãos. Ninguém precisa disso não. Quem precisa estar aqui aos pés de Jeová somos nós. É o menor. Sabe por que você veio? Porque o profeta deu uma ordem, dizendo, manda chamar o menor. E começou a chegar. Chegou um menor, chegou dois, chegou três. E de repente a igreja se encheu dos menores. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não precisa que ninguém se lembre de nós para fazer de você o que Ele quer fazer. Às vezes há pessoas na igreja, obreiros e até diáconos, alguns diáconos aqui, que imaginam o seguinte, o pastor prefere o diácono fulano, Beltrano. Aprende uma coisa, irmão. É o profeta que vai te chamar. Não é o pastor não. Entendeu? Dá glória ao Senhor. Se você está sendo esquecido, dá glória ao Senhor, fica tranquilo, porque na hora certa, o profeta vai mandar chamar você. Na hora certa, o profeta vai passar Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, e o profeta diz assim, manda chamar o menor. Eu tenho compromisso, é com o menor, não é com o outro não, quero o menor. Deus é Deus, irmãos. Às vezes nós desesperamos aqui na terra, mas Deus tem o controle de tudo. Às vezes nós ficamos apavorados, às vezes sentimos medo, às vezes o nosso coração treme, às vezes nós temos medo de enfrentar as circunstâncias que nos cercam. É verdade, é verdade. Mas Deus é Deus. E a coisa mais gloriosa é que quando o apóstolo João foi arrebatado ao terceiro céu, quando João ouviu aquela voz dizendo, sobe cá, João, quando ele chegou, ele esteve diante de um trono. Ele viu um trono, e mais do que isso, ele não viu apenas um trono, ele viu que o trono estava ocupado. Sabe o que isso significa? Apesar de João estar em Pátimos, o trono daquele que governa o universo, daquele que permite todas as coisas, daquele que governa tudo, daquele que tem as rédeas da nossa vida nas mãos dele, daquele que tem o leme da nossa história. O trono de Deus está ocupado. Deus não precisa de ninguém para fazer o que Ele vai fazer na hora certa. Não precisa que ninguém se lembre, porque Ele é Deus. Ele não é homem. Ele não esquece. Quem esquece são os homens. Quem falha são os homens. Quem rejeita, quem pretere, quem exclui são os homens. Deus não. Deus é Deus. Deus é poderoso. Jesus Cristo é quem nos chamou. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, fala um pouco da grandiosidade de Jesus. A grandiosidade de Jesus. A grandiosidade daquele que é o Criador e o sustentador do universo, simplesmente pelo poder da sua palavra, porque tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele que é o Criador, Isaías capítulo 40 diz assim, quem é aquele que toma todas as águas do planeta na concha da sua mão? Quem é aquele que mede os céus aos palmos? E no original diz assim, 2 palmos. Sabe quantos bilhões de anos nós precisamos para atravessar aquilo que é conhecido? São alguns bilhões de anos-luz para atravessar o que se conhece. E Deus olha e diz assim, quem é aquele que mede os céus aos palmos? 1, 2, acabou. Quem é aquele que recolhe todo o pó do planeta em uma efa? Quem é aquele que pesa os montes de outeiros em balanças de precisão, aquelas balanças que só ourives pesa?
Deus tem uma balança para pesar os montes mais elevados, todos os montes da terra. Ele pesa assim, vou pesar nessa balança de precisão, porque se eu pesar nessa outra aqui que eu tenho, não pesa nada. Aí o Senhor vai dizendo uma coisa, lá no livro do profeta Isaías, ele ainda diz assim: porque todas as nações da terra são nada diante dele. Só tem uma nação que diante dele é alguma coisa. A nação eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real. Essa nação tem valor para ele. O resto das nações são nada diante dele. Ao contrário, a Bíblia diz assim: são menos que nada. Sabe o que é menos que nada? Eu não sei o que é, mas a Bíblia diz que existe menos que nada. São as nações da terra. E é por isso que você pode descansar, porque o profeta se lembrou de você. Porque muitos se esqueceram, mas o profeta se lembrou. Porque aparentemente aquela porta está fechada, mas ela pode se abrir. Aparentemente a vida sentimental ainda não entrou no eixo, mas ela vai entrar. Porque há um Deus que se lembra de você. Há um Deus que está dizendo: manda chamar o menor, porque com o menor eu vou realizar minha obra. E nós vamos encerrar aqui dizendo uma coisa, irmãos: só existe festa porque o menor está aqui. O profeta virou-se e disse assim: enquanto o menor não chegar, não tem banquete. A mesa pode até estar posta, mas nós só nos assentaremos quando o menor chegar. Quando o menor chegou, todos que estavam ali ficaram em pé para recebê-lo. E eu quero convidar a todos para estar em pé, porque o menor, aquele que sendo Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei da eternidade, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra, Ele está presente quando Ele entra. Quando o menor entra, irmãos, chegou a hora de nos banquetearmos. Só o solo. Deixa a igreja glorificar. Não nos assentaremos à mesa até que o menor chegue. Então, se o menor chegou, se o menor está presente, o menor da Galileia está aqui. Quando chegou o menor, o azeite foi derramado diante dele, porque nesta tarde tem azeite sendo derramado. O menor está aqui. Ao menor, aquele que sendo maior se fez menor, a ele toda glória, a ele todo louvor, a Jesus toda honra, a Jesus toda glória, porque ele é digno, ele é digno. Manda chamar o menor. O profeta está dizendo: manda chamar o menor. E eu quero convidar aqui a toda a congregação, todos os irmãos, para cumprir aquilo que está no livro do Apocalipse, que diz: o Espírito, o profeta e a igreja dizem: vem. Manda chamar o menor. Manda chamar o menor. Manda chamar o menor. Nós vamos encerrar dizendo: manda chamar o menor. É a ordem do profeta, irmãos. A ordem do profeta é: manda chamar o menor. E nós vamos dizer: vem, vem, vem.